Olá, alunos, tudo bom? Hoje nós vamos dar sequência às nossas aulas, apostila 3, setor A, aula 43, funções modulares. Alguns alunos talvez achem matemática difícil, mas matemática não tem nada de complicado. Tudo é matemática. Se você for analisar, a nossa vida está repleta de matemática, a todo instante. Então hoje nós vamos mudar um pouquinho o foco. A gente estava trabalhando equação de segundo grau. Hoje nós vamos priorizar funções modulares, para variar um pouquinho de assunto. Eu espero que vocês tenham conseguido fazer os trabalhos que eu tenho passado, porque esses trabalhos é que vão ajudar nas notas de vocês. Vamos lá então? Apostila 3, setor A, aula 43, funções, conceitos de módulo, Enem, conhecimentos algébricos. Então, para iniciar, nós vamos assistir a um vídeo do professor Paulo Pereira sobre módulos de um número real. Vamos lá? Módulo de um número real, esse é o tema dessa aula. Tenho certeza que a gente vai conseguir aí crescer juntos nesse conhecimento. Sem delongas, vem para o quadro comigo, senhores. Então, eu tenho aqui uma definição do ponto de vista da geometria, definição geométrica, para você entender bem o que é o módulo de um número, pessoal. Olha aqui, ó. Você vai pegar um número real x, o módulo dele, que a gente vai indicar assim, ó, entre duas hastes, módulo de x, nada mais é que a distância de x até zero na reta real. Então, primeira coisa que você precisa sacar, observar bem, é que o módulo é um comprimento, é uma medida, ou ainda é uma distância. Se é uma distância, sempre vai ser um valor ou zero ou positivo. Negativo não pode ser nunca. Tranquilo? Vamos aqui, ó. Reta real. Peguei um xzinho aqui, tá vendo? Como ele está à direita do zero, ele vai ser aqui, neste caso, um valor positivo. A distância desse xzinho até o zero é essa medida aqui. É isto que eu digo para você que é o módulo de x. Esse comprimento, essa medida, essa distância aqui que está em azul. Tá vendo? É só isso. E ainda que esse número x seja negativo, tá vendo? Está aqui à esquerda do zero. Como eu trabalho com a definição de distância, olha aqui a distância do x até o zero. É uma medida, um comprimento. Portanto, vai ser positivo. Tá vendo? Este é o módulo de x aí em ambos os casos. Vamos calcular aqui o módulo de 3. Então, devo pensar aqui no zero. Tá vendo que está aqui? 1, 2, 3. O 3 vai estar aqui. E aí eu me pergunto, quanto vale essa distância aqui? Naturalmente vai ser o quê, gente? 1, 2, 3. Então, o módulo de 3, claro, é 3. Muito tranquilinho, gente. Vamos para o exemplo B. Eu quero calcular agora o módulo de menos 5. Está aqui o zerinho na reta real. Aí vem para trás, vem os negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Cheguei. Se eu quero calcular o módulo de menos 5, eu estou querendo saber a distância na reta real entre o menos 5 e 0. A distância vai ser 1, 2, 3, 4, 5, claro, né? O comprimento vai ser 5 positivo. Tranquilão, gente? Então, módulo, o resultado de um módulo sempre é ou 0, né? Ou positivo, negativo nunca. Trago também uma definição algébrica, que diz o seguinte: o módulo de x vai ser igual ao próprio x, tá vendo? Somente se o x for maior ou igual que zero. Ou seja, pessoal, se o x for um número positivo, o módulo é igual a si mesmo. Abre o zoom, volta para cá, tá vendo? 3 é um número positivo, então o módulo é o próprio 3, tranquilão. Fecha de novo. Já se o x for um número menor que zero, um número negativo, aí o módulo de x fica sendo menos x, o oposto. Tá vendo? Então, olha aqui esse exemplo. Menos 5 é negativo, então o módulo vai ser o oposto. Aí, claro, acaba ficando positivo sempre. Tranquilão? À luz dessa definição, vou calcular aqui os dois primeiros. Ó. Módulo de 7. 7 não é positivo, então estamos aqui. Vai ser o próprio 7 no caso.
Módulo de menos 4. Opa, menos 4 é negativo, menor que zero. Então, agora vai ser menos esse valor aqui, ou seja, menos o x. O x aqui em questão é o menos 4. É claro que menos o menos 4 vai dar o oposto de menos 4, né? Que é o 4 positivo. Em suma, resumão, muito tranquilo, sempre é o valor positivo. Ponto final. Então não se estressa mais, ó. Módulo de 0,5, 0,5. Módulo de menos 3 quartos, 3 quartos. Módulo de zero é zero, naturalmente, né? A distância aí do zero até o zero é zero. Tranquilo, gente? Não sai daí, eu quero te mostrar mais alguns exemplos rapidinho. Beleza? Continua comigo. Só vou apagar o quadro. Quadro apagado, galera. Já até escrevi aqui mais coisas. Ó. O que eu queria te mostrar era mais alguns exemplos. Transcrevi aqui a definição algébrica, né? E vamos calcular, olha só que legal, módulo de raiz de 7 menos raiz de 2. Dá uma vontadezinha de colocar direto raiz de 7 menos 2, mas calma, vamos compreender aqui o seguinte. Como 7 é maior que 2, é claro que o raiz de 7 é maior que o raiz de 2. Então esse valor aqui, né, como esse é o maior, esse valor ele é positivo. Se é positivo, está nessa faixa aqui. Então, o módulo de x, quando o x é positivo, é o próprio x. Então, beleza. Nesse caso, de fato, isso aqui vai dar raiz de 7 menos raiz de 2. E aí não tô nem assim preocupado quanto que vai dar, fazendo a continha e tal. Vamos deixar indicado, tá? Para te mostrar que, olha agora esse exemplo aqui. Isso aqui, será que vai ser raiz de 2 menos raiz de 7? Não, gente. Sabe por quê? Como o 2 é menor que o 7, raiz de 2 é menor que a raiz de 7. Então, esse valor aqui dentro, ele é negativo, ele é menor que zero. Se é menor que zero, estamos aqui, ó. A resposta é o oposto do que está ali dentro, ó. Tá vendo? X vira menos x, ó. Então, a resposta aqui é menos o raiz de 2 menos o raiz de 7, que é o que está ali dentro. E aí, claro, ó, vai ficar menos raiz de 2 e menos aqui com esse menos dá mais. Que eu ainda posso trocar de posição aqui numa boa, ficando raiz de 7 menos raiz de 2. Tá vendo? Acabei invertendo as coisas. E no fundo ficou até igual, tá vendo? Então eu queria te mostrar isso, é meio pegadinha. Fica ligado nisso para você não errar. Tranquilão? E ainda nessa vibe aqui, quero te mostrar o exemplo C, que é um pouquinho mais delicado ainda, quer ver? Olha só que legal. Se x é menor que 2, qual é o valor de módulo de x menos 2 sobre x menos 2? Dá uma vontadezinha de dizer que é 1. Porque vai parecer assim, pô, módulo de x menos 2, e aqui embaixo tem x menos 2, qualquer coisa dividida por ela mesma é 1. Calma, tenha paciência, quer ver, ó? Eu tenho aqui uma hipótese interessante. Ele diz que o x é menor que 2. Se o x é menor que 2, o 1, por exemplo, que é menor que 2. Isso aqui dentro fica positivo ou negativo? Vamos ver. 1 menos 2, menos 1. Fica negativo. Pega um outro valor menor que 2, o 0. 0 menos 2 dá menos 2, fica negativo. Então, como o x é menor que 2, gente, isso aqui dentro do módulo sempre vai ser menor que 0. Uma outra forma de você ver isso é pegar isso aqui, ó, passar o 2 para o outro lado, trocando sinal. Você já vai concluir direto. Como x menos 2 é menor que 0, abre a tela para mim, estamos aqui nessa situação. Então, o módulo de x vai ficar o oposto, ó, menos x. Então, aqui na parte de cima fica menos o que está dentro do módulo, tá vendo? Porque ele é menor que 0. Embaixo eu repito. E aí, agora sim, x menos 2 dividido por x menos 2 dá 1. Só que com esse menos aqui, a resposta é menos 1. Muito legal, né? Salvo aqui, claro, no caso de x ser igual a 2, que daria 0 embaixo, não pode, tá? Tranquilão? Legal. Por último, para fechar esse bloquinho, uma propriedade muito interessante, senhores. Olha aqui, ó. Raiz quadrada de A.
aquela coisa que a gente costuma fazer, corta aqui a raiz com um quadrado. Mas atenção, na realidade isso dá módulo de A. Por quê? Olha aqui, ó, raiz quadrada de 5. É claro que sim, você pode cortar, né? Vai dar 5, mas na realidade isso dá módulo de 5. Que sim, vale exatamente o 5, né? Mas você precisa ter o cuidado, porque olha esse exemplo aqui. Se você pegar aqui e cortar o 2 com a raiz, isso vai dar menos 2? Raiz quadrada dando um número negativo não pode, né? Na realidade, se você fosse fazer primeiro dentro da raiz, menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, né? Raiz de 4 é 2. Então, essa propriedade é importante para você não errar isso aqui, não cometer esse absurdo. Você pode cortar assim, eliminar o 2 com a raiz, no entanto, a resposta é módulo daquele valor que está ali dentro, conforme está aqui anotado na propriedade. Módulo de menos 2 é 2. Beleza? Queria te dar esse toque também. Se gostou, deixa o teu curtir, se inscreve no canal e continua seguindo aí na playlist. Pessoal, um abraço. Tchau. Então, gostaram do vídeo? Muito bom. Bom, agora nós vamos começar a resolver os exercícios em classe. Vamos lá? 1. Complete a tabela. Então vamos completar o quadro. Bom, x é menos 3. Como que eu resolvo menos x? Menos 3, que vai dar quanto? 3. Módulo de menos 3. O módulo anula o sinal. Então, módulo de menos 3, valor absoluto, 3. Raiz de menos 3 ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, raiz de 9. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Raiz de 9, 3. X vale menos 2. Menos 2. Jogo sinal, menos vezes menos mais, vai dar 2. Módulo de menos 2. O módulo anula o sinal, valor absoluto 2. Raiz quadrada de menos 2 elevado ao quadrado. Menos 2 ao quadrado dá 4, raiz de 4, 2. Menos 0. 0 não tem sinal, então menos 0 é 0. Módulo de 0, 0. Raiz de 0 ao quadrado, 0. Menos x. X vale 2. Menos 2. Módulo de 2. 2. Valor absoluto 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Raiz de 4 vale 2. X vale 3. Menos 3. Módulo de 3. 3. Raiz de 3 ao quadrado. Raiz de 9. Quanto que é a raiz de 9? 3. Exercício 2. Considere as proposições a seguir em que U e V são números reais. Proposição 1. Existe U tal que módulo de U é igual a menos U? Proposição 2. Módulo de menos U é igual a U? Proposição 3. Se U é maior ou igual a V, então módulo de U menos V é igual a U menos V? Proposição 4. Se U é menor ou igual a V, então módulo de U menos V é igual a V menos U? O número de proposições verdadeiras é A, 0, B, 1, C, 2, D, 3, E, 4. Vou colocar o reloginho para que vocês pensem, marquem e depois nós vamos discutir. Bom, vamos então discutir. Proposição 1. Existe U tal que o módulo de U é igual a menos U? Pessoal, a proposição 1 só daria menos U se eu tivesse um sinal negativo antes dela. Naquele caso eu não tenho, então ela não está correta. Vamos ver a proposição 2. Módulo de menos U. O que o módulo faz com o sinal? Ele anula o sinal. Então fica o valor absoluto.
Então essa está correta. Proposição 3. Se U for maior ou igual a V, então o módulo de U menos V é igual a 1 menos V. Bom, se então for positivo, módulo de U menos V vai dar U menos V. Isso está correto. Proposição 4. Se eu tenho U menor ou igual a V, então o módulo de U menos V vai ser V menos U. Bom, nesse caso, como é menor, eu teria um sinal negativo. Bom, então vai ficar menos U mais V. Ou V menos U. Então aqui está correto. Então a única que a gente não pode garantir que esteja certa é a número 1. Então quantas respostas certas eu tenho aqui? Quantas proposições certas? Eu tenho 3. Qual a alternativa? Letra D. Está correta. Então pessoal, gostaram? Foi bom, né? Olha, aqueles alunos que não estão entregando os trabalhinhos, já passou da hora de você entregar. Então fique esperto, porque a sua nota depende daqueles trabalhos. Então coloca aí, mão na massa e vamos entregar os trabalhinhos de matemática. Então por hoje é só. Vão até o plural e façam as atividades propostas no material, como tarefas mínimas e complementares, que elas também vão valer ponto para vocês no final do bimestre. E tem gente que não está ganhando ponto porque não está fazendo. Até mais.